tem o Ota polêmico, né? O Ota polêmico. Manda ver. Ah, mas antes disso, eu queria falar do Ota contador de causos. Ah, Porque, assim, teve uma hora que o Ota começou a escrever como se fossem crônicas. E ele falava assim, e ele dizia que eram histórias que tinham uma parte de verdade e uma parte de invenção. E eram muito engraçadas, porque eram coisas assim totalmente fora do normal. E aí eu lembro que eu ia para São Paulo, minha sogra estava viva ainda, a dona Dirce, e eu lia para ela as histórias do Otto. E ela ouvia, cara, ela chorava de rir. E a Cláudia falava assim, Bira, isso não pode ser verdade. Eu falei, ó, o Ota diz que uma parte é verdade, uma parte é invenção. vai saber o Mas que, né? Vai saber o que. vai saber o quê? Mas a minha sogra adorava. Então, às vezes eu chegava em São Paulo, ela falava, tem mais uma história daquele seu amigo? Ela não lembrava o nome dele, Oh, claro. e, Muito mas bom. ela adorava. Porque, realmente, assim, um dia eu escrevi para ele, eu falei, Ota, você podia fazer um livro com essas memórias. Nossa, Porque ele imagina, contava, né? Imagina o que se perdeu. Imagina o que se perdeu aí. Que sim, pena, né? É. sim, que pena. E aí, Você ia falar do e Ota esse, polêmico. o Ah, Ota polêmico. ah. Porque o Ota, ele... Aí eu lembro de um caso na lista da Imago, que ele brigou com muita gente lá. Ele brigava todo dia, assim, com É muita normal, gente. né? É normal. Isso é segunda-feira. Ah, E aí, ele só não brigou comigo. hum, E um dia ele brigou com a minha irmã. Minha irmã, Betânia, ela é professora, agora é professora universitária, mas ela foi professora da oficina Três Rios, ela dava aula de cartoon, foi professora do ensino médio. olha aí. Hum, E ela, não pessoalmente, não é cartunista, mas ela sempre estudou muito a linguagem do cartoon, dos quadrinhos. Então, ah, ela usava isso em sala de aula. E ela, inclusive, revelou assim grandes quadrinistas aí, até um que não aparece, não tem colocado nada, que era o Jean Renoir. E, cara, eu olhava esse nome, né? bonito o nome, pô. Tão bonito, né? Imagina. E Ah. ele Vai ser difícil achar ele, inclusive, né? Porque se digitar o nome dele, você não acha, você não vai achar nunca. Impossível. e já vai começar achando o filho do Renoir, né? É, Que era então. cineasta. Pois é. E aí, bom, por um motivo qualquer, a Betânia, conversando na lista, entrou numa briga, uma discussão com o Ota boba. E o Ota brigou com ela, mas xingou mesmo. Nossa. E o Ota, ele era terrível, porque ele não xingava pouco. Então, eu Caramba, lembro que ficava raivoso. ele Eita. brigou com ela um tanto, Ah. aí uma hora ele virou para ela e falou assim, Betânia, seu problema não pode ser outro, é homem. Me dá seu endereço em São Paulo que eu vou aí resolver seu problema. Aí ela falou assim, ó, você vai ter que... Ela falou assim, o problema até que não é, viu? Eu tenho um marido muito bonito, de olhos azuis ou verdes, não sei. Ela falou assim, mas ela sabia, né? Ela falou Ah. assim, tenho um marido de olhos verdes, que eu gosto muito, não estou precisando disso. Aí ele falou, não, me dá o endereço que eu dou um trato em você e nele também. Aí, cara, nesse meio tempo eu escrevi para ele, eu falei, ó, você tá falando essas baixarias com a minha irmã, cara. Ah, não Aí ele sabia ficou que era assim, sua irmã, não sabia. não sabia, não sabia. Eu falei assim, Que mesmo que não fosse minha barbaridade. irmã, se fosse qualquer outra Não, mulher, eu não, mas. É, mas. te chamaria e falaria, meu, não faz isso, né? Não é assim. Então, ele era assim, ele era desse tipo. E aí, a gente se manteve amigo, e aí eu ainda comentei um dia, né, com ele, puxa, eu acho que a única pessoa que eu nunca vi você brigar foi comigo. A gente já é muito amigo, e ele já tinha passado por umas situações difíceis, e eu lembro que entrei numa vaquinha, né, numa época que ele falou que ele estava sem dinheiro para comer, né? Caramba, eu lembro disso, Pô, eu lembro dessa época, é cara. terrível, né? É Isso é uma absurdo. a Tinha pessoa gente não tem dinheiro. mandando comida, né? Mandando a entrega do dia, assim, porque ele Isso, não tinha comida no isso, dia. exatamente. É, Pelo iFood, é, é mesmo. é. Então,
essas coisas sempre me mobilizaram muito. E aí, teve a ida dele para Campinas, que Hum, foi muito engraçado, assim, tipo, ele ficou lá em casa, tipo, umas 3 horas. A gente hum, conversou de muita coisa, a gente bebeu toda a cerveja que tinha em casa, hum. aí terminou, eu falei para ele, eu falei, ó, ele falou, tem mais uma cerveja? Eu falei, não tem, ó, acabou. Eu falei, mas eu tenho um uísque, quer tomar um uísque? Ele Manda falou, ver. olha, ele falou, eu não ia pedir porque eu estava achando que era deselegante, mas já que você ofereceu, ou seja, Maravilhoso. a Maravilhoso. gente tomou uísque. Ah, Aí é, eu falei, bom, eu vou te levar. Ele ia dormir na casa dessa amiga nossa. hum. Eu falei, eu vou te levar na casa dela. Aí a Cláudia falou para mim, não, Bira, você tá bêbado, É, então, né? dirigir É até naquela. perigoso, Ah, você vai sair dirigindo aí, não. Chama o Uber. E aí eu ah. chamei um Uber, desci com ele, o Uber chegou, eu me apresentei, falei, eu sou o Bira, mas você vai levar mesmo esse cara aqui, meu amigo Otto. Tava pra lá de Aí Bagdá ele. Ele tava. estava. Tava. Ah, Aí o cara falou assim, ele falou, olha, ninguém que chama Uber para outra pessoa nunca está no lugar onde a gente vai buscar. Quando a gente chega até outra pessoa, a gente só a fala, pessoa Beatriz? Ela fala, não, sou a Magda, mas a Beatriz que me que me chamou, chamou que você. chamou. Ah. Aí ele falou, então eu nunca vi isso. A pessoa chamar e descer e tá lá. Aí eu falei assim, olha, o Otto é um grande cartunista, não sei se você lembra da revista Média, ele foi editor da revista Média, e fiz assim, né, para dar uma Uma mexida de bola no Otto. propaganda dele. Aí ele saiu. Hum, Nunca mais vi o Otto. cara. Só que passou um ano, mais ou menos, eu chamei o Uber. Quando eu desci, eu entrei no carro, o cara falou assim, você é o Bira, amigo do Otto? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou o Uber que você chamou aquele dia para levar ele. Olha. O cara tinha O cara lembrado de lembrou. mim. Aí eu Cara. falei, sim. Eu falei, pô, sério? Ele falou, não, foi muito engraçado. E Ah, a, quando o Otto foi embora, eu voltei para o apartamento. A minha mulher vira para mim e fala, Bira, da onde saiu esse cara? De que planeta? o Ela não Ota, tinha o Ota ideia. da maluquice. Ela Ele não era de tinha outro ideia. planeta. Ele era literalmente de outro planeta. Não é possível. Ele era. Ele era. Caramba. E aí, só que ele tinha essa coisa, assim, ele brigou comigo depois Ah, disso tudo. ah, Porque, assim, ele começou a fazer os leilões através do Heitor Pitombo. ah. O Heitor criou o leilão de quadrinhos. E o Otto me procurou pelo Facebook e falou, Bira, me dá uma ajuda, porque está com pouca adesão no leilão, tudo. Uhum. Você não pode dar uns lances lá? Aí eu falei assim, poxa, Otto, mas eu só posso dar lance se eu for comprar É, mesmo, você vai né? dar o lance e aí, né? O que é, então? É. Pô, Aí ele por... falou, não, não, dá um lance lá só para movimentar o negócio. Aí eu Ah, fiquei assim, mas aí eu falei, eu pensei, poxa, ele está precisando de dinheiro. Aí eu realmente dei uns lances, mas banquei, né? mas você Porque, queria, você deu o lance em coisa que você. Ah, tá, tá, sim, tá. Ah, que menos realmente mal. tinha coisa muito legal, né? Ele tinha uma coleção, Ah, era a coleção muita dele, coisa. né? Era a coleção de É, quadrinhos dele. Ah, é verdade. isso. Ah, Porque aí, o que disseram na internet, né, é que ele estava sem dinheiro mesmo, mas ele tinha ficado meio desiludido com a coisa da MED, dele ter dividido com o Rafael, dele ah. ter sentido que tiraram o poder dele, né? Então ele falou, eu vou... Tanto que a primeira venda que ele fez foi de todo o material da MED importada que ele tinha. Olha, que ele queria Ele se tinha livrar mesmo, esquecer disso aí. Tipo, isso. É. nossa, Ele cara, tinha muita coisa com autógrafo, ele tinha não. material da época, né, que o pessoal mandava. Então, a editora da MED pegava um livro lá, um especial de 50 anos, mandava para ele, de presente. Né? Então, alguma coisa ele usava numa edição, mas aquilo era um presente dele.
E aí primeira coisa que ele vendeu foi toda a parte da média. Nossa. Aí, isso foi meio triste. Depois ele vendeu algumas coisas raras e aí isso foi movimentando mais Conseguiu manter. a grana, então pagar as contas e tal. E ele ainda continuava fazendo esses freelancers de edição de quadrinhos, né? Ele estava fazendo Então, também uns catarse também, né? Umas campanhas de isso, financiamento. isso. É. E aí eu colaborei, né, com a menina bipolar. Isso. Que não E chegou nem. Foi essa, não? Ou foi uma segunda da Bipolar que não chegou nem a dar tempo de lançar? Não teve uma coisa. foi a segunda, Foi a foi a segunda, né? segunda. É. Mas tem os arquivos, pelo que o pessoal da editora Tai falou, tem os arquivos, tem algumas coisas inacabadas. Ah, tá inacabado. Então, o primeiro que aconteceu foi que, cara, o Ota, ele era louco. Ele já estava com a edição toda pronta, Hum. já estava no prazo de mandar para a gráfica, ele chama o pessoal e fala, vou fazer tudo de novo. Ai! Eita! Aí o pessoal falou, por quê? Ele falou, porque não está bom. Caramba! Olha! Aí eles falaram, a gente olhou os arquivos, você já mandou, estão bons. Ele falou, não, eu vou refazer. Nossa! Então ele tinha essa coisa. É. E, eu lembro que um dia ele falou, isso ele falou também no dia que ele foi lá em casa. Ele falou assim, agora tá fácil de desenhar a garota bipolar, porque eu estou usando os bonequinhos prontos, então só mudo a boca, é tudo vetor e tal, então eu mexo o bracinho, né? E aí eu falei assim, puxa, por quê? É uma sacada, né? O pessoal de animação faz isso, então por que não fazer em quadrinhos? Ainda mais o estilo dele permitia isso tranquilamente, né? Pois é. Tranquilamente. É. Caramba. Mas, então é isso. Eu ouvi algumas entrevistas dele para o PH, tu já viu, PH não, que é eu vi ele no Gentili. PH no acho que eu não vi. Gentili. Ah, No Gentili foi uma entrevista muito boa, eu gostei. sim. Eu achei assim, eu não gosto do Gentili, e acho que tem algumas entrevistas, ele, como a do Sérgio Malandro, não sei se você assistiu, Não. não. Que ele quer mais fazer graça do que ele falar do que deixar o convidado falar, né? Isso Isso. acontece Só muito. que no Isso é o caso que do mais Otto, tem. ele deixou. O Porque ele Otto falou gosta, à né? vontade. Ele gostava. O Gentili, acho que. Não sei se ele desenhou na média ou queria desenhar na média. Uma coisa Desenhou assim. na média. Chegou a Desenhou desenhar. na média. É. Nessa fase última aí. Você acha que foi esperado o lance da morte dele? Tava meio que esperado? Você acha que era Olha, anunciado, vamos dizer assim? eu não esperava. Foi uma coisa, uma surpresa, assim, bem triste. Depois me falaram que na semana anterior à morte dele, ele estava reclamando de que ele suava muito e uma Nossa. dor, um formigamento na perna. Caramba. E aí, as pessoas que falaram isso, eram pessoas próximas a ele, que conversaram comigo, acharam que pode ser que isso tenha sido um prenúncio de algo que aconteceu depois. Hum. Ele estava sem nenhuma companhia, né? Então, o que quer que seja que aconteceu, ele ficou ali sozinho e ele não teve para quem pedir ajuda, né? É. Então, isso eu achei que foi assim mais triste. E imaginar que podia ser algo que realmente, se ele tivesse tido um atendimento médico, podia ter Podia sido ser evitado. evitado, né? É, pois é. Você sabe que E, assim, você sabe que quase rolou a participação do Otto aqui no Sem Freio. olha, Bateu na trave. Foi assim, ele tava respondendo, tal, a gente tava conversando e foi pouco uhum, tempo e assim, só não foi feito um pouquinho antes por questões técnicas. Ah, tô sem câmera, ele falou, né? Tô uhum, sem câmera aqui e tal. Aí a gente tentou dar um jeito, mas não deu tempo. Não deu tempo. tá, olha só. Pois é. E ele era perfeito para o teu programa, né? Sem freio, Porque né? Sem
embora. É, Exatamente, pois é. exatamente. E assim, é o típico é a típica pessoa que você dá um tema e ela desenvolve, né? É, Ela tem muito conhecimento, muito conteúdo, né? Então, puxa, uma pena mesmo. é uma pena. Pois é. E aí, ele brigou comigo, por quê? Ah, é? Você não contou. Ah, vai lá. Não contei. Então, teve a coisa dos leilões, teve a coisa de ele estar passando privação, então eu ajudava como podia. Eu Hum, entrei na vaquinha dele. Aí um dia, só que eu fazia assim, ele colocava as histórias dele, eu entrava lá e eu comentava todo dia. Então eu achava divertido, achava que era uma forma de eu estar me relacionando com ele. hum. Só que de fato ele não estava gostando. Ah, Eu não sei por quê, porque eu não falava assim, não era, eu não atacava ele, não era brincadeira, assim. Então ele tipo o falava quê? uma coisa, Ah, eu puxava um gancho para eu brincar uma zoeira só, e só aí uma. Ah, uma zoeira. E aí um dia ele, até porque eu já tinha falado várias vezes, falava, Ota, junta esses textos e edita isso, faz um livro, porque independente de ficção e realidade, qual o percentual de cada um, é um material muito rico é e entretenimento, né? Entretenimento. No mínimo é entretenimento. Ah, os teus fãs todos comprariam um livro com a coleção dessas histórias. ah, E aí, então eu fazia isso, falava coisas sérias também, hum, compartilhava coisa dele, né? Então eu tentava ajudar como podia. Só que um dia ele me procurou pelo Messenger do Facebook e falou: Bira, eu pedi para você parar de escrever aquelas coisas, eita. senão eu vou te bloquear. Eita. Aí eu falei: como? Eu falei, que eu tô te insultando? Eu te magoei? Aí ele ainda, eu devo ter isso no Messenger, deve ter Pô, salvo. faz um print Ele falou disso aí, assim, você tem que guardar. aí ele falou assim, eu sou um velho doente. Eita. Ele ainda falou isso. Ele falou, sou um velho doente, tem coisas que eu não aguento mais. Então, Caramba. tem certas, aí ele falou isso, tem certas coisas que você escreve lá e você tem que entender que eu não vou levar numa boa. Aí eu falei, desculpa. Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou, então, desamigar aqui com você, deixo de ser amigo, não vou ver mais nada, não vou comentar mais nada, e aí você fica mais tranquilo aí. Eu achei que eu estava ajudando, Caramba. mas parece que não. Aí eu saí, né, e aí comentei com alguns amigos e o pessoal falou assim, não, ele é assim mesmo. E aí, inclusive, o Flávio me contou, o Flávio Sibira, eu fui o braço direito dele durante muito tempo, fechando revista, assim, inteira, diagramando, fazendo a coisa ficar pronta para ir para a gráfica na segunda-feira. Ele falou, e um belo dia, além disso, o Flávio ainda tinha a sessão dele, né? Produzia bastante quadrinho, cartoon, e vinheta, tudo. E aí ele falou, teve um dia que ele, por qualquer motivo, virou para mim e falou, ó, você está fora. Caramba. E aí o Flávio falou assim, pô, e eu... Só que, pelo que o Flávio disse, eles brigaram tantas vezes. E o Otto sempre voltava e falava, não, vem cá, preciso de você e tal. E ele voltava. Essa vez ele falou, quer saber? Vai tomar naquele lugar, vou esquecer que você existe. E realmente foi o que Cortaram, ele fez. cortaram relação. E Cara. aí, e o Flávio fala isso, ele fala, não, ele era brilhante, mas era uma pessoa difícil, né? É, E, é, é. Infelizmente, assim, ele arrumava problema com todo mundo, né? Assim, dá pra ver no histórico. Lá. Você acompanha, o Facebook tá lá o memorial dele. Você vê, né? Você vê o histórico dele. É. inclusive, essa coisa com o Rafael Fernandes, na média, cara, sei lá, se
Se você tem um projeto para desenvolver com uma outra pessoa, quer dizer, você tem um projeto para desenvolver sozinho, e quem está cuidando do negócio, o dono da revista, fala para você que vai colocar mais uma pessoa para cuidar junto com você, Tá, meu, graças, você, dê graças, né, por isso. Pois é. Vai sim, te ajudar. inclusive porque tem uma coisa, o Rafael, ele trouxe um, um, um sangue novo, porque o Rafael, eu acho que ele é um grande editor, grande roteirista, ele é uma pessoa excelente e gente finíssima. O, o, e, e o Ota, assim, ele devia ter percebido que, na verdade, o Rafael era ele com 18 anos, ou com 20, né? É. Ou com 21, porque não era uma ameaça.